Bom dia a todos, eu sou Manuel Graça Manjolo e é um grande prazer ter-vos do outro lado para falarmos de Direito Administrativo e Constitucional nas nossas lições habituais. Hoje vamos dar seguimento com a temática relativa aos limites de revisão da Constituição. Os limites materiais são então aquele conjunto de matérias que em qualquer procedimento de revisão da Constituição devem ser observados rigorosamente, porque são limites que traduzem fielmente o núcleo de existência da sociedade angolana, os valores e princípios que a Constituição procura protelar e que foram reafirmados, sobretudo, no preâmbulo da nossa Constituição. Aqui é fundamental que em qualquer alteração da Constituição se observe os valores da dignidade da pessoa humana, o núcleo de direitos, liberdades e garantias fundamentais, alguns direitos sociais, sobretudo. E também é fundamental que se observe a forma republicana de governo, o Estado unitário, o Estado de Direito, o pluralismo de expressão e de organização político-partidária. Portanto, são valores que, na aula anterior, nós fizemos aqui questão de referenciar como sendo limites materiais de grande relevância a se terem em conta, sobretudo em qualquer alteração da Constituição. Hoje vamos dar seguimento com outros limites constantes do artigo 236 da Constituição da República de Angola. A laicidade do Estado e a separação, o princípio da separação do Estado e demais confissões religiosas ou ainda as igrejas que existem. Portanto, Angola é um Estado laico, havendo separação entre o Estado e as igrejas. Não se pode confundir a atividade do Estado com as atividades que são desenvolvidas pelas diferentes confissões religiosas. O Estado angolano admite e outorga personalidade jurídica a todas as confissões religiosas, desde que as mesmas observem, sobretudo, os limites da dignidade da pessoa humana, os direitos que assistem os cidadãos e, não menos importante, os direitos que o Estado procura protelar a todo o tempo. E aqui as confissões religiosas exercem um papel preponderante, sobretudo na transmissão de valores éticos, morais e culturais para o povo angolano, mas não se confundem em momento algum com o Estado. O Estado é uma realidade e as igrejas são também outra realidade, e havendo aqui uma total separação entre a atividade do Estado e a atividade que é exercida pelas igrejas, pelas diferentes confissões religiosas que existem em Angola. Outro limite material de grande relevância tem que ver com o sufrágio universal, direto, secreto e periódico para a designação dos titulares do Estado, de cargos dos órgãos de soberania e das autarquias locais. Portanto, aqui é importante percebermos que o poder político é exercido por quem obtém a legitimidade mediante processo eletivo. Os titulares de cargos públicos dos órgãos de soberania são eleitos por sufrágio universal, direto, secreto e periódico, e dentro desse período de 5 anos, depois são submetidos novamente a um sufrágio que vai então legitimá-los em função aqui da soberania que reside no povo, e o povo tem esta ampla liberdade constitucional de eleger os titulares dos órgãos de soberania. O mesmo acontece em sede das autarquias locais. As autarquias locais, enquanto expressão clara e evidente da administração autónoma, os seus titulares são também igualmente aqui eleitos por sufrágio universal. Portanto, para as eleições autárquicas é fundamental sublinhar que os partidos políticos concorrem, as coligações de partidos políticos também concorrem, e, não menos importante, aqui grupos de cidadãos também podem concorrer no quadro das eleições autárquicas que muito em breve Angola vai realizar na sua história constitucional. Portanto, aqui também é importante olharmos para a independência
dos tribunais. Os tribunais, enquanto órgãos de soberania que têm a missão e a vocação de administrar a justiça em nome do povo, são independentes, são autônomos no exercício das suas atividades, há uma independência do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro, para que então os tribunais consigam desenvolver as suas atividades num quadro de normalidade. É claro que Angola vivencia um momento de reformas na justiça e no direito, e aqui é fundamental sempre nós termos que olhar para alguns momentos que os nossos tribunais vivenciam e o próprio sistema de justiça vai vivenciando. É claro que podemos alterar uma outra realidade, mas vamos num bom caminho para que efetivamente o sistema de justiça consiga responder com alguma celeridade que se impõe a todos os problemas que diariamente lhe sejam suscitados pelos particulares. Aqui também é importante olharmos para a separação de poderes e interdependência entre os órgãos de soberania. A separação de poderes vem consagrada nos termos do artigo 2º e a expressão da separação de poderes, o artigo 105 da Constituição, onde o Presidente da República é um órgão, os tribunais são também aqui um órgão separados e não menos importante, o Parlamento da República de Angola. A autonomia local que vai habilitar, digamos, as autarquias locais e as instituições do poder tradicional a gerenciarem os assuntos da vida local também é um princípio da maior importância prática e aqui também é limite material de revisão da Constituição. Muito obrigado pela atenção dispensada, que Deus abençoe Angola e os angolanos e um bom dia especial a todos que me acompanharam.